Bem-vindos ao SG para você, o podcast, o videocast, que quer desmistificar, democratizar esse conceito que talvez você tenha escutado ESG, ASG, mas o que é isso? Mudanças climáticas, diversidade e inclusão, etarismo, as empresas falando, se você tem um perfil no LinkedIn, alguma coisa você deve ter visto sobre isso. Mas o que isso tem a ver com você? Você que não está nesse debate, você não trabalha com clima, você não é profissional de RH, você é um consumidor, você está aí no seu dia a dia trabalhando nas empresas, interagindo nas empresas, na sua família, etc. E você vê, né, nas TVs, nos jornais, esses debates, essas discussões. Como é que isso conversa com o seu dia a dia? Será que é uma coisa só para grandes empresários? Será que é uma coisa só para quem tem muito dinheiro? Será que é alguma coisa só para quem quer consumir um produto verde, ou para alguém que está lidando com resíduo? Ou será que tem a ver com a nossa vida, como a gente tem que encarar o mundo e as nossas relações? Então, é essa discussão que esse podcast quer trazer para você. ESG, para você, são questões do E, do meio ambiente, em inglês environment, do social, nossas relações sociais, a questão socioeconômica, que é o S de social, ou social, e o G de governança, que é uma palavra chique, bonita, que a gente acha que é só para empresa grande, mas tem a ver como é que a gente cuida do nosso dia a dia, como as empresas fazem a gestão do dia a dia. Sabe aquela coisa que a gente tem um dinheiro e aí tem que ver se a gente vai comprar a carne hoje, vai comprar depois, se dá para comprar o apartamento, se dá para ir para as férias, não dá. Essa gestão, o filho, né, eu tenho 3 filhos, o filho quer uma coisa, o outro quer outra coisa, como é que eu divido esse meu recurso, né, de uma forma justa, ouvindo todo mundo, né, decisões de mudar, algumas pessoas mudaram na pandemia, né, para cidades e tal. Quem decide isso? Só o pai e a mãe? A gente escuta quem na hora de decidir? Essa é mais ou menos a governança, a gestão da nossa organização. No nosso caso, estou falando da família, uma grande empresa ou uma pequena empresa, tanto faz. Mas a governança é para todo mundo também. Então, bem-vindo a esse podcast. E eu queria hoje apresentar para vocês um tema que eu acho que é muito rico para todos nós e convidados muito especiais. Então, hoje a gente vai estar discutindo os 50 mais, né? Então, a gente trabalha uma vida inteira, eu espero para ser feliz depois, eu vou ser feliz agora. Que jogos eu posso jogar, né? Será que ainda dá para jogar futebol? Estou cansado. Eu vou para uma empresa, dá para eu crescer na empresa? Não dá. Fui demitido, como é que está difícil agora porque estão me achando velho? Ah, mas eu não sei coisa de tecnologia, mas eu também sei o quê. Então, como é que a gente se planeja, né? Quem não tem 50 a mais? Se você tiver sorte, você vai vir a ter, né? Porque você significa que você viveu, sobreviveu, e espero que de forma feliz. Então, para discutir hoje isso aqui, eu queria apresentar para vocês o Ricardo Maicotti e a Márcia Tavares. Eles vão se apresentar um pouquinho. Eu sou a Cláudia, e depois eu vou me apresentar para vocês. Você vai ver na minha bio, etc. Vou passar para eles, porque a gente está aqui para escutá-los. Já falei demais. Então, Márcia, se você quiser se apresentar um pouquinho, falar, muito obrigado por estar aqui para essa conversa que é muito importante, né, Márcia? A questão da longevidade, do envelhecimento saudável, desses jogos que a vida oferece para a gente, vários, né? Sim, com certeza, Cláudia. Mas, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui também com o Ricardo. É o que você falou. Se tudo der certo, você vai envelhecer. E por mais que a gente ache que isso possa ser ruim, e se a gente ficar de braço cruzado hoje, pode realmente ser que seja no futuro, mas também tem possibilidades de que a gente tenha uma vida longa, sustentável e, acima de tudo, potente. Depende do que a gente vai fazer, né? Do que a gente vai fazer hoje, do que a gente está discutindo aqui, do que cada um que está aí vai extrair e levar para a prática, né? Então, tem muita coisa para falar. Tá bom. Então, vou passar para o Ricardo para ele falar um pouquinho dessa minha provocação. Depois a gente volta, você se apresenta, de onde você veio, né, como é que está esse processo da longevidade para você e nos seus planos, do seu dia a dia, das suas atividades. Bom, eu sou o Ricardo, estou há algum tempo nos 50 a mais e me planejei para isso. Venho de uma carreira de executivo aí em empresas multinacionais por mais de 35 anos, sempre na área de marketing e na área comercial. E estou agora em carreira solo, em projetos de mentoria, de coaching, trabalhando como conselheiro de empresas. Então, era uma vida que eu tinha planejado já desde o começo e legal que a gente vai poder falar sobre isso aqui hoje. Bacana.
Márcia, me conta, como é que você entrou nessa questão aí da longevidade? Conte-me, de onde você veio, para onde você vai, aonde você está, que futuro que você está construindo para você? Qual é o meu plano, né? É. Então, a minha graduação foi em tecnologia em processamento de dados. Daí você já faz as contas, né? E vê que eu não sou assim tão novinha. Eu tenho 44 anos e, na verdade, eu fiz uma trajetória que foi saí da informática, digamos assim, da tecnologia, fui fazer design, direção de arte, trabalhei depois em grandes empresas, fiz gestão do conhecimento. Aí fui trabalhar em consultoria para grandes empresas e aí eu falei assim, falta alguma coisa. E eu fiz algumas transições de carreira, sabe? Algumas de movimentação um pouco mais simples e outras que eu realmente mudava mesmo. E aí, eu assim, tá faltando alguma coisa. E o que estava faltando era um propósito. Era fazer alguma coisa que eu sentisse que realmente gerava impacto afirmativo na vida das pessoas e que eu pudesse ver isso no olho a olho. E aí veio o tema longevidade. Meu primeiro trabalho foi um trabalho fotográfico. Eu fotografei pessoas que tinham 60 anos ou mais e trabalhavam. E o que eu queria era mostrar realmente a expressão delas. Então, foi assim, totalmente despretensioso. Inclusive, a primeira pessoa que eu entrevistei foi a dona Isabel, e ela fez 105 anos na semana passada. Uau. Parabéns para a dona Isabel. Pois é. E aí depois eu fui me envolvendo. Eu tenho uma teoria que se você for picada pelo bichinho da longevidade, você não sai mais. Aí veio mestrado, doutorado em engenharia de produção. Então, assim, desse ponto de vista, qual é o benefício de estar pesquisando longevidade na engenharia de produção? É que eu consigo conectar a pauta da longevidade com várias áreas, com a tecnologia, com a ciência, assim, falando mais especificamente da medicina, com N áreas, né? A engenharia de produção é a engenharia mais democrática, porque ela cuida de pessoas, de processos, de objetos, de rotinas, enfim. Então, eu consigo trazer e desenvolver uma ótica, tanto que eu estudo o trabalho e longevidade. Quando eu falo de trabalho, eu falo de pessoas, eu falo de conhecimento, eu falo de processos, eu falo de ambiente de trabalho, eu falo de estratégias, né, de tecnologias. Então, eu consigo conectar tudo isso, porque, afinal de contas, a vida da gente não tem um ponto só, né? Na verdade, daqui a pouco a gente vai falar que existem 12 áreas, no mínimo, da vida para a gente pensar em como é que vai ser no futuro. Então, dá um certo trabalho, né? E aí, daí, publiquei livro, fui fazendo tudo com olhares diferentes, mas sempre com a pauta da longevidade, né? Muito legal, muito bacana. Vamos explorar várias coisas que você falou aí, me chamaram a atenção para a gente conversar. E aí, Maicote, a gente se conheceu de algum tempo no trabalho, né, falando de trabalho e coisas, né? E o trabalho é um espaço que você conhece, você cria as afinidades, etc., né? E aí, vendo essa questão, eu achei interessante o trabalho, o futuro, o trabalho dá trabalho, né? Ter uma boa vida e tal. Eu achei assim, muito interessante a história que eu fiquei sabendo, e que agora vocês vão saber também, que o Maicote, na verdade, com 24 anos, né, Maicote, falou, não, eu quero pensar, eu quero me ver na frente, em tal lugar, e eu vou me conduzir de tal forma que eu esteja apto a chegar no lugar que eu quero estar em tanto tempo, né? Para mim, isso assim, é muito interessante, né? Com 24 anos, eu não sei se eu sabia quem eu era ainda. Assim, como é que é isso? Conta como é que foi esse despertar, Deu trabalho? Foi muito engraçado, na verdade, porque com 24 anos eu procurei o gerente do banco e falei, quero fazer uma previdência privada. E ele falou para mim assim, olha, a gente tem investimento melhor que previdência privada, se você quer guardar teu dinheiro, eu talvez ofereça outras coisas para você. Eu falei, não, você não está entendendo. Isso é uma previdência privada. Eu quero começar a sacar a partir dos 54 anos esse dinheiro para eu não depender de ninguém, para eu não ter que estar trabalhando para alguém nessa etapa da vida. Ele achou muito engraçado, aquilo para mim foi emblemático, na verdade. E eu tenho isso mesmo desde jovem. Então, eu acho que começou com uma preocupação, na verdade, que tem a ver com envelhecer nas organizações. Eu tenho uma historinha sobre envelhecer nas organizações que é muito peculiar. Uma vez eu já tinha quase 30 anos e o presidente de uma empresa estava se despedindo dessa empresa e colocaram todo mundo no auditório, era uma festa.
Todos os funcionários foram convidados, inclusive a família dele. E era um executivo que passou a vida inteira naquela organização. E eles abriram espaço para cada um falar um pouco a respeito da carreira daquele executivo. E, para mim, a fala da mulher dele foi a mais emblemática, porque ela falou assim, para a organização inteira ouvir, ela falou, bom, eu espero que os teus netos aproveitem um pouco de você, já que os filhos não aproveitaram. Uau. Porque você dedicou a tua vida a essa empresa e agora, como avô, quem sabe você não possa aproveitar mais os teus netos e tal. Para mim, aquilo foi devastador. Eu olhei para aquele cara e falei, não quero ser isso. Eu quero sair da empresa antes da idade que ele está saindo. Então, eu comecei a trabalhar essas questões desde muito cedo, né? Então, planejando essa questão de não querer envelhecer nas organizações, prevendo uma maturidade com liberdade, com autonomia, onde eu pudesse dar os meus voos sem depender de ninguém. E pensando também na saúde para essa carreira solo, porque não é difícil você chegar nos 75, nos 80 e falar, não, agora eu vou empreender, né? Peraí, como é que está a tua saúde até lá? Então, quando você começa mais cedo, você tem mais tempo de tentar estruturar uma carreira em Y, um voo solo seu, do que quando você para de trabalhar aos 75, 80 para alguém. Que a minha ideia é continuar trabalhando até essa idade, mas num projeto meu. Eu acho isso interessante que você fala, Marcotti, você está trazendo na sua fala, que é o trabalho por si só não é uma questão. Uhum. O trabalho não é que você queria, não, vou parar de trabalhar. Na verdade, você queria ter mais poder de decisão sobre o trabalho, né? E eu acho que a gente confunde, às vezes, trabalho e emprego, né? Que são coisas totalmente diferentes. E aí eu vou... assim, porque o trabalho, ele, de alguma maneira, ele traz um propósito, né? Que a Márcia fala. Ela traz um... Ele até ajuda, talvez, a envelhecer com mais saúde? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que as pessoas têm duas coisas que a gente precisa dividir aqui, né? Primeira coisa é o propósito da empresa. E a segunda coisa é o teu propósito. E essas coisas têm que conversar. Eu vejo muitas pessoas repetindo o mantra das empresas com relação ao propósito e fico me perguntando, será que o propósito dessa pessoa tem a ver com o da empresa? Então, que bom quando você dá sorte de trabalhar numa empresa que o propósito conversa com o seu, né? Mas eu acho que o seu propósito tem que ser um pouco separado do propósito da empresa. Esse mesmo cara que eu falei que se aposentou com mais de 75 anos, ele dizia que aquela empresa X não garantia emprego, mas garantia empregabilidade. Eu gostava dessa fala dele. Porque é sinal que você sai capacitado para o mercado. E, na verdade, o que você tem que levar para a tua vida, quando você chegar nos 50 anos, é aquilo que você acumulou. Você não pode ficar esperando que a empresa faça tudo por você. Você é o gestor da tua carreira e você tem que tomar as decisões para chegar nos 50 anos bem, com os teus projetos em linha com aquilo que você planejou. Muito legal, concordo. Mas, Márcia, a gente está falando de um profissional que teve uma carreira dentro, né, de empresas de grande porte, né, e uma carreira super bem sucedida, um executivo pensando isso. É um trabalho dentro de um formato, né? E aí eu acho interessante o que você falou quando você estava se apresentando, que seu primeiro projeto foi de tirar fotos, né, das pessoas e a expressão delas no trabalho. Né? E aí eu queria pegar esse gancho, né? Porque assim, eu particularmente, quando eu costumo falar para minha filha, né, que eu gosto tanto de aprender que eu até vou na escola, sabe assim? E eu gosto tanto de trabalhar no sentido mais amplo do trabalho, né? De sentir que eu estou criando, que eu até bato ponto, sabe aquela coisa? E aí eu fico pensando, o que você viu nessas expressões? E queria ver se você podia ampliar um pouco mais essa questão do trabalho para outras formas de trabalho. Se você vê a lógica da longevidade, o envelhecimento e a pessoa se colocando nessa história toda, né, de uma maneira diferente, com outros perfis e possivelmente até com faixas etárias diferentes, né? Porque eu acho que talvez hoje esse modelo de trabalho talvez seja diferente, né? Coisa do PJ, empreender, abrir empresa. Conta um pouquinho assim, eu sei que é muito amplo, mas só para a gente entender a história do Marcotti. É um perfil super importante, que eu acho que traz assim, você tem que se planejar e ser dono do seu caminho, mas esses caminhos são muito múltiplos, né? Sim, eu acho que, primeiro que ele é uma exceção, né? Porque quase ninguém se planeja do jeito que ele planejou. E tem dois lados. Você se planeja e a coisa funciona como você planejou e você chega lá onde você queria,
Lá na frente pode ser que você nem queira mais. Mas se você ainda quiser, você está de acordo com o plano, ok. E pode ser que você faça um planejamento e no final você seja fruto de tudo que deu errado, mas que isso seja incrível. Então, assim, tem os dois lados, né? Mas só que planejar é uma coisa que a gente não para fazer. Então, por isso que eu comecei falando, ele é uma exceção, assim, é pra gente, quem está assistindo esse podcast, olhar, parar e pensar, opa, ó, tem um negócio aí, tem um borogodó, a gente tem que ver. Por quê? Porque o planejamento, ele te dá um norte. Mesmo que, e claro que aconteçam inúmeras coisas ao longo da tua vida que mudem um pouco, mas você tem uma direção. Você pode até mudar essa direção intencionalmente? Pode, mas você tem consciência do que você está fazendo, por que você está fazendo e onde é que você quer chegar com isso, né? Quando você não tem, qualquer oferta de emprego vai te servir. Você vai desviar do teu foco. Você não sabe se você quer ser diretora de uma empresa, você não sabe se você quer ser uma empreendedora. E, como você falou, são múltiplas possibilidades, né? A gente não está aqui... Cada vez mais a gente tende para ser mais importante a tua trabalhabilidade do que a tua empregabilidade, né? Então, trabalhabilidade é a tua capacidade de ter trabalho. E empregabilidade de ter emprego. Só que a gente está caminhando para um mundo que, nos modelos de trabalho, cada vez vai ter menos emprego e mais alternativas de trabalho. Ou relações de trabalho diferenciadas, né? Que não são necessariamente você ter uma CLT, por exemplo, ou você ser um funcionário público, enfim. Então, esses acordos trabalhistas aí, eles vêm mudando, essa é a tendência, e o que a gente precisa fazer é se adaptar e entender o seguinte, pode ser que aos 50 eu não consiga uma recolocação, mas essa é a única possibilidade, procurar emprego em uma outra empresa. Está aqui, a gente tem a prova de que não é. Então, eu posso empreender. E aí, dentro de empreender, eu posso ser consultor, mentor, eu posso criar um negócio que pode ter a ver com o meu hobby e não com o trabalho que eu tinha anteriormente. Às vezes dá até mais certo, né? Que tem gente que trabalha, e aí a maioria das pessoas trabalha a vida inteira para pagar as contas, não necessariamente fazendo uma coisa que goste. Porém, tem um hobby que pode transformar em um negócio depois, que pode andar em paralelo com o emprego que a pessoa ainda tenha, ou que pode ser a única atividade profissional. E aí tem o trabalho não remunerado, que também é importante. Por exemplo, quando uma mulher, normalmente as mulheres fazem isso, né? Tomam conta dos netos, elas estão contribuindo para que a família trabalhe, os outros membros mais jovens da família trabalhem, então indiretamente ela está contribuindo para a comunidade, para a sociedade, para a economia. É um trabalho invisível, que não é valorizado, não é reconhecido, mas é um trabalho. E ele conta. Então, assim, a gente tem muitas possibilidades para se reinventar depois dos 50 anos. Ter um plano te ajuda principalmente, eu acho que isso envolve a questão do autoconhecimento, que deve ser um exercício que o Ricardo fez com certeza, que é saber quem eu fui até aqui. Hoje eu sou essa pessoa, que pode ter a ver com o plano ou não, ok, e quem eu quero ser na segunda metade da minha vida, porque vai que a gente chega a 100 anos. Vou falar das mulheres, que é um número que eu tenho na cabeça. Tem uma pesquisa do banco, Merrill Lynch, que eles perguntaram para as mulheres se elas queriam viver até 100 anos. 64% das mulheres querem viver até 100 anos. Entretanto, 60% acredita que não vai ter dinheiro para chegar até os 100 e 42% que não vai ter dinheiro para chegar nos 80. 80 é a média que as mulheres vivem no Brasil. Então, repara que essas contas não batem. Se a gente não se planeja para chegar lá e ter uma maturidade com independência financeira, né, para que a gente possa, além da saúde, que é básica, não precisa falar que todo mundo fala de saúde, todo mundo já sabe, lição de casa já está feita, né? Mas que a gente tenha também a longevidade financeira, nenhuma outra área da vida talvez possa ser plena, porque, querendo ou não, como é que você se diverte sem dinheiro? Como é que você mantém a sua saúde sem dinheiro? Como é que você vai morar em um lugar legal, seguro, sem dinheiro? Então, minimamente, você tem que ter um plano, seja para cumprir ou para descumprir, mas é importante, né? Estou falando aqui para quem a pessoa que já trouxe, que já é case, né? Mas eu acho que é isso. E o trabalho está... a forma como a gente, né,
produz riqueza, e aí riqueza entre aspas. Então, eu acho que esse é o caminho, assim, tá atento a que formas, que novas formas a gente tem de se reinventar na maturidade. E aí eu estou falando de quem está com 60 só, não, vamos baixar essa régua. Quando o Ricardo fala, não queria envelhecer nas organizações, eu entendo que essa fala passa um pouco pelo etarismo, por você saber que, pelo menos em países como o Brasil, né, a gente vai ter que enfrentar situações de discriminação por idade. E aí? Enquanto a gente, assim, que é especialista, a gente fala sobre isso. Ontem mesmo estava conversando com um amigo e a gente fala há anos sobre isso. Só eu estou há 12 anos nesse mercado. E o processo de mudança é muito lento. Então, a gente tem que saber, bom, se eu vou passar por isso, como eu vou me preparar para isso? O que eu preciso aprender para ter ali, eu estou performando aqui como é esperado. Então, sabe... Tem muitas questões, né, para a gente pensar. Tem questões, são acho que pessoais, tem questões do ambiente, né? Quando você fala como é que é uma mulher, o trabalho invisível, né? Até na justiça, isso também você começa a ter casais que se separam, que reconhecem que aquela mulher contribuiu para aquele patrimônio do que antes não era reconhecido. Então, tem muita coisa, né? A gente tem um Brasil que até pouco tempo atrás era um país de jovens, não é mais. E eu acho que faz parte do processo esses ajustes, né? A gente vai fazer outras pautas, convidar vocês outros dias para a gente ir pegando cada coisa. Mas eu queria pegar esse gancho gostei muito, queria até destacar porque olha que interessante a evolução, né? O Maicotti comentou daquele líder, o Ricardo, né? Maicotti comentou daquele líder que falou, não, estou na empresa esse tempo todo, que seus netos aproveitem, né? Então, aquela coisa do me dar emprego, não é emprego, me dá empregabilidade, eu tenho que trabalhar minha empregabilidade, e agora eu achei interessante, você traz esse, né, Maicotti? Trabalhabilidade. E é muito interessante, eu queria jogar para você retornar, Maicotti, assim, porque como é que você se prepara? Porque, assim, as discussões que eu tive, né, trabalhando em empresas, mentorando também, fazendo coaching e tal, assim, não é emprego, tem outras formas. Então, assim, quais são os comportamentos, as habilidades e conhecimento que uma pessoa tinha que ter para manter o emprego? Aí a proposta de falar, muda a tua mente, não é por aí. Você tem que pensar, não necessariamente o emprego, você não tem esse controle sobre essa situação, mas tem que a sua empregabilidade, você tem que contar com você, o que você está construindo de repertório seu. E aí, que repertórios você tem que construir, que tem a ver com autoconhecimento e outras habilidades, né? E aí, agora, a trabalhabilidade, né? O que é isso, né? O que precisa, não precisa para isso, né? E aí, pedir depois para a Márcia comentar, porque ela vai falar um pouco da plataforma que ela tem, que é super bacana, com esse recorte, pelo que eu digo, ela vai me contar se é isso mesmo, se eu entendi. Mas, Maicotti, você, né, mentorando líderes, mentorando profissionais, né, de vários momentos na carreira, de várias idades, né? Você vê esse debate desse cara, em que ele está? Ele está no emprego, ele está na empregabilidade, ele está na trabalhabilidade, ou ele está em viver uma vida longeva com saúde, com realização? E esse momento que ele está vivendo, que ele vai pedir o teu apoio, tem a ver com isso, mas ele tem um olhar maior ou não? Ele está tão ali Porque às vezes a gente está naquela corrida de rato, né? Eu tenho que pagar a conta, eu tenho um conflito, né, mudou liderança e agora, não sei o quê. E às vezes é tão intenso, né, que a gente nem percebe o que está maior, né? Você está naquela... É difícil. Talvez teu papel também passa para apoiar a pessoa a entender o contexto um pouco maior. Como é que você vê isso no teu trabalho de mentor? Isso é interessante porque eu não quero colocar em caixinhas, mas a gente tem que fazer uma distinção. Na verdade, a minha geração foi uma geração que jogou muito a responsabilidade pela carreira na empresa. Então, se eu for um colaborador dedicado, eu vou ter cursos, eu vou avançar dentro da empresa, eu vou fazer uma série vou passar por uma série de processos de aprimoramento, de desenvolvimento profissional, e jogava um pouco a responsabilidade disso para a empresa. E as empresas achavam cômodo, porque elas treinavam e desenvolviam essa pessoa no que elas queriam, no que interessava a ela, né? Então era muito cômodo para os dois, o funcionário ficava esperando que a empresa fosse investir nele. Eu noto nas mentorias de executivos mais jovens, que eu venho fazendo já há algum tempo, uma preocupação maior com a liderança da sua carreira,
né? Então, eu sou o dono da minha carreira, eu quero ter a minha carreira nas mãos. Então, eu não quero depender da empresa para que ela faça alguma coisa por mim. E as pessoas começaram já, isso não é novo, mas começaram já há algum tempo a investir nas suas próprias carreiras em termos de formação, de cursos de desenvolvimento. E isso eu diria, talvez, de novo, sem querer colocar nas caixas, mas talvez as pessoas que hoje estejam com seus 35, 40 anos. Agora, quando você pega a geração mais nova, eu tive a oportunidade de fazer mentoria de jovens talentos nas organizações, eles têm a carreira mais na mão. E eles abrem mão do crachá sem o menor problema. Eu acho que uma das coisas mais bonitas, talvez, dessa geração mais nova é justamente o fato deles não se apegarem ao crachá, de maneira nenhuma. Eles querem ter a carreira na mão, eles podem estar numa empresa multinacional com uma perspectiva de carreira boa, eles são identificados como talentos, mas se eles veem que não casa com o propósito, se eles acham que aquilo está demorando muito, se eles acham que aquilo não conversa com o que eles têm no interior, o desejo interior, eles saem e não tem problema nenhum. Se eu fizesse isso na época que eu era jovenzinho, era a morte. Minha mãe ia chorar, ia ter um velório quando eu chegasse em casa, dizendo que eu pedia as contas. E hoje não. As famílias encaram isso com a maior naturalidade. Então, eu acho que sim, a gente está passando por um momento de transição entre a empregabilidade e a trabalhabilidade. Sem dúvida nenhuma. A pessoa tem a carreira mais nas mãos, sobretudo as pessoas mais jovens. E eu acho que isso é super positivo. Como é que você vê isso? Conta um pouquinho, Márcia, essa questão da trabalhabilidade, do jovem. Às vezes eu fico pensando assim, os jovens que eu conheço, às vezes muitos deles nem pensam em trabalhar numa empresa, numa multinacional. Eles não têm esse anseio de carreira nesse sentido. Né? Eu conheço uma pessoa que ela estava assim, ela foi para uma multinacional, super um cargo, aquela coisa tal, ela saiu, a família toda falou, nossa, tal. E ela foi morar no interior e hoje ela começou a trabalhar coisa mais de autoconhecimento, espiritualidade, ela começou a fazer óleos essenciais e está super bem. Você fala, mas você abandonou aquilo, né? Para ela não foi abandono, foi retomar quem ela era, né? Eu não sei se mulheres também são mais corajosas nesse sentido do que os homens. A sua experiência, que eu sei que você tem essa questão do recorte de gênero, né? Quem é essa mulher? Aí tem várias perguntas aí, né? Eu, por exemplo, vou começar falando de mim. Quando eu fiz aquela transição em que eu saí da consultoria, que eu trabalhava com grandes empresas, para ir para a academia, né, para fazer mestrado, eu ouvi algumas coisas do tipo, você vai sair da consultoria para cuidar de velho? Meu trabalho nem era com pessoas com 60 anos ou mais, era com gestores, né, das empresas. Ainda assim, eu ouvi isso. E também ouvi, você vai ter que escolher entre a tua carreira acadêmica e a consultoria. E a minha resposta foi, se eu não acreditar nos meus projetos, quem vai? A empresa? A empresa daqui a pouco vai me demitir por algum motivo que convenha e eu vou ter deixado de fazer o que eu realmente queria. Que é a coisa mais difícil, a gente encontrar a paixão, que as paixões que a gente tem, as coisas que a gente gosta de fazer, o nosso propósito com o nosso trabalho, né? Não é uma missão fácil. Eu acho que o que eu vejo, assim, das gerações mais jovens é que elas estão vindo com uma consciência que se perdeu não só em relação ao trabalho, mas, por exemplo, se eu pegar a pauta LGBTQI APN+, a pessoa que é mais jovem parece que já veio com o chip instalado e está muito claro para ela que ela que discriminar outras pessoas pela orientação, né, não faz sentido. As gerações... E eu nem estou falando só do baby boomer, não. Estou falando da geração X, da geração Y. Tem que trabalhar isso. Então, assim, eu acho que quanto mais jovem, mais você já está vindo na onda, já está vindo abarcado no teu software, sabe? Os conceitos de ESG, os conceitos de não discriminação, né, de inclusão. E aí isso faz com que a pessoa ela queira buscar o que de fato é coerente com os valores dela. Então, ok, se eu entendo que essa organização ela polui o meio ambiente e eu sou totalmente, por exemplo, sei lá, eu reutilizo água, eu não descarto lixo de qualquer forma, eu reciclo o meu lixo de casa, eu não consumo produtos que maltratem animais, eu não como carne, então eu tenho essa coleção de valores estabelecidos e claros dos quais eu não quero abrir mão. Então,
não faz sentido eu trabalhar numa empresa que faz tudo o contrário, né? E aí eu acho que também tem uma questão de classe. Para algumas pessoas isso é realmente uma opção. Para outras pessoas não vai ser. Porque quando a gente fala de Brasil, na verdade, a gente tem que lembrar que a gente está tratando de vários Brasis. Então, quando a gente fala de 50 a mais, tem uma tendência... A gente fala assim, o mercado de 50 a mais, a economia da longevidade já movimenta quase 2 trilhões de reais. Sim. Mas como é que esses reais se distribuem? O que é, por exemplo, medicação? O que é luxo? Sabe? E como é que cada fatia dessa população 50 a mais, como é que é a vida dessas pessoas? É todo mundo que tem dinheiro? Pessoa idosa tem dinheiro para gastar, tem aposentadoria. Gente, a aposentadoria para muita gente não dá para comprar o básico. Então, assim... essas escolhas, às vezes, elas são possíveis e, às vezes, elas... Não são nem consideradas, porque tem que pagar a conta, no final do mês tem que comer, tem que ter remédio, tem que ajudar, muitas vezes, a pagar a faculdade, o colégio do neto, da neta, que é as pessoas ficam idosas, mas elas não deixam de contribuir economicamente, mas cai na invisibilidade. Para o jovem... Dependendo, o jovem da Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, que foi onde eu nasci e cresci, e eu tive essa realidade, é uma coisa. O jovem que vem de uma outra família, né, mais próspera nesse sentido financeiro, é outra, ele pode fazer outras escolhas. Então, assim, eu não gosto da gente usar só uma coisa como regra, porque, na verdade, não é regra. Mas tem isso. Eu acho que as gerações mais novas elas já vêm com um entendimento muito claro de que certas coisas não podem mais ser aceitas e que a gente ainda está trabalhando nas outras gerações e tentando equilibrar os pauzinhos, os pratinhos. Tipo, eu não concordo muito com isso, mas eu tenho que pagar minhas contas no final do mês e eu não posso ser demitida agora. Sabe? Eu acho que tem muito a ver, não só com a geração, mas também com o contexto. Eu gosto bastante disso, de pensar que a gente, é óbvio, a gente, para facilitar as coisas, você agrupa, você pensa, mas as pessoas são muito mais complexas do que a gente pode agrupar, né? E eu fico pensando até essa questão dos jovens, até me pergunto se é mesmo assim, porque na pandemia eu mudei para o interior, e a gente vê pensamentos em jovens reproduzindo coisas que você fala, meu Deus, mas a gente já está tão... Então, essa questão de uma moral, né, mais fechada. Então, assim, eu acho que essa questão do contexto que você trouxe, que eu acho super importante, a questão do ambiente urbano, do ambiente rural, talvez ele influencie mais até do que a idade, porque é o repertório que você vai tendo na vida, e você vai construindo, e o acesso, embora você tenha os acessos à informação, né? Por que eu falo isso? Aí eu vou perguntar para o Maicotti, porque assim, senão a gente não teria etarismo, né? Se essa questão do respeito da diversidade, no sentido não só do respeito, do respeito que eu tolero, mas no sentido de valorizar a diversidade, porque ela me complementa, me contribui, me traz outras perspectivas e me engrandece, né? E traz para a empresa capacidade de inovar e etc. Eu acho que talvez a gente não esteja tão equacionado assim. Eu fico pensando... Sabe, Márcia, que às vezes eu acho que é um mito que o jovem seja mais inovador do que uma pessoa, né, mais velha. Não necessariamente, né? Porque eu acho que depende de muitas outras coisas. E, nesse sentido, Maicotti, que eu queria te perguntar, eu acho que o etarismo, a gente vê no LinkedIn, né, que é a rede social profissional, as pessoas falando, eu não consigo me recolocar porque as pessoas acham que eu não vou ter energia, eu não tenho habilidade tecnológica, eu já, né, não estou tão disponível para qualquer coisa. Faço muitas perguntas mais difíceis de responder. Né? Eu não sou tão fácil de me engajar, porque eu já vi muita coisa que foi e voltou, então eu fico um pouco mais cauteloso naquilo que eu coloco a minha paixão, a minha energia. Né? Então, é um perfil que eu acredito que para as empresas mais desafiador também. Né? Para as famílias é mais desafiador, né? E aí eu queria pegar esse ponto do etarismo, porque você falou, eu não queria envelhecer nas organizações, porque eu queria ter meus próprios projetos e não ter que ficar trabalhando para alguém, poder ter mais liberdade de escolha. Né?
Mas você vê isso também, esse desafio, porque acho que assim, os números mostram claramente que a pessoa, depois de uma faixa etária, ela começa, porque ela está ganhando mais, tem uma, né, uma juniorização, né, paga salários mais baixos. Né? Você vê o etarismo como algo, de fato, que acontece e que vem cheio de carregado do que a gente entende como jovem e como velho, que eu acho que é isso que você traz, né, Márcia? Assim, não existe um velho, né? Existem pessoas diferentes que tiveram mais opções de estarem melhor ou refletirem melhor, né? E eu acho que o desafio é que eu percebo no 50 mais, que é assim, ou eu vejo a pessoa velhinha que tem ali ninguém andar, que precisa do apoio, ou vejo o cara super produzido que viaja, tal, que é o que você está falando, né? Que é o meu cliente, né? O mercado inexplorado, cheio de dinheiro, ou é o cara que não consegue nada, que eu aposento e deixo lá, aposento no sentido, né? Deixo ele lá armazenado, né? Você vê, essa é um tema nas organizações, assim, é uma preocupação das pessoas. Você vê isso como um desafio da questão das várias gerações trabalhando numa mesma organização? Porque você liderou pessoas jovens. Eu acho que sim, isso é um desafio, mas eu acredito que o melhor dos mundos, ele me remete a uma propaganda que eu assisti na década de 80, 90. Era uma empresa de pneu e que dizia que potência sem controle não é nada. Isso ficou na minha cabeça e eu uso isso muito nas equipes. A potência do jovem sem o controle da pessoa mais madura não é nada. Então, esse mix na organização, essa diversidade, inclusive, de pessoas com mais idade trabalhando com jovenzinhos é muito produtiva. Ela é muito bem-vinda. Eu acho que as organizações acordaram para isso, sim, hoje. Eu tenho visto muitas vagas, inclusive, no próprio LinkedIn, para pessoas 50 a mais. E não é para cumprir cota, porque a gente não tem cota de pessoas para mais de 50 anos hoje. Mas, assim, um entendimento de que, primeiro, a sociedade está envelhecendo. Né? O Brasil cometeu um erro, se é que a gente pode dizer como nação, mas a gente ficou velho antes de ficar rico. A gente cometeu um erro aí no meio do percurso. Né? Então, diferentemente de outras nações que primeiro enriqueceram para depois envelhecerem, o Brasil já ficou velho sem antes ter enriquecido. Então, existe uma camada muito grande da população, que são as pessoas 50 a mais, que, como a Márcia bem colocou, sustentam famílias, pagam escola de neto, ajudam a criar os próprios netos enquanto os filhos ou as noras estão trabalhando. Então, assim, tem uma necessidade de gerar emprego para essa população, sem dúvida nenhuma, mas também tem um entendimento por parte das empresas, e é esse viés que eu quero defender, de que tem muito ganho em termos de produtividade você trabalhar com a diversidade dentro do ambiente de trabalho. Você colocar propositadamente um cara mais maduro, mais experiente, fazendo coaching de pessoas mais novas. E colocar os mais novos para cutucarem também, para desafiar o status quo e perguntar, mas por que a gente está fazendo assim? Ah, não, a gente faz isso há 35 anos. Tá, mas e por que a gente nunca pensou em fazer diferente? Então, essa dualidade entre o mais maduro e o mais jovem sempre me seduziu. Eu sempre gostei disso. Sempre gostei de trabalhar com talentos diversos, porque eu acho que essa é uma riqueza que você pode trazer para o time. Acho que também tem, né, essa mentoria reversa, né? Porque você tem... Eu estava conversando com uma pessoa, também essa coisa de mentoria, ela falou, não, eu estava participando de um processo e tal... Daí a liderança falou, não, mas o RH da empresa ficou desconfortável porque você é mais nova do que eu. Daí essa pessoa trouxe para mim, poxa, mas não tem nada a ver, né? Porque eu acho que essa questão da liderança, que não é uma liderança... É uma liderança compartilhada em algum momento, né? Se não é que você vai me controlar necessariamente, né? A gente vai co-construir isso, né? Mas ainda tem esse olhar, né? Eu acho que também tem o líder, a liderança não é só do cargo e não é só da idade também, né, Márcia? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e falasse da alta liderança para voltar, porque eu quero escutar da sua plataforma, da Ela Futura, de como é que é isso, aqui, a Ela Futura, de como é que a gente pode, como é que você, no seu propósito, está fazendo uma coisa super legal de apoiar mulheres, pelo que eu entendi, né? A pensarem tudo que a gente está debatendo aqui, se enxergarem como líder de si mesmas, né? Entenderem o que elas querem, o que elas não querem, entenderem às vezes você nem sabe o que é essa trabalhabilidade, mas o que eu preciso. Agora precisa saber, se eu precisar aprender a cozinhar para ter trabalhabilidade, eu estou ferrada, entendeu? Porque daí não vai rolar um ovo
né? Tá bom, ovo frito e tal, mas o resto fica complicado. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho dessa questão da autoliderança de jovens e pessoas jovens há mais tempo, trabalhando juntos, um liderando o outro naquilo que mais sabe. Né? Porque aí você pode me leva por esse caminho. Esse eu ainda não fui. Mas esse eu fui. Então, me escuta, porque esse eu fui. Né? Então, a sabedoria que vem, talvez, de uma capacidade de observação e reflexão, experiência, e não necessariamente cronológica, né? Mas aí você precisa refletir, né? Você precisa pensar, você precisa tal. E aí, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e como é que conta para mim, como será a Cláudia futura, vai? Vamos por parte. O que você falou da mentoria. Tem a mentoria reversa, mas tem uma outra mentoria que eu simpatizo até mais, que chama ou cross-geracional ou transgeracional, onde não é uma direção só, né? Nem só é o mais velho que ensina para o mais novo ou o mais novo que ensina para o mais velho, mas as pessoas ensinam e aprendem mutuamente. Então, acaba que você quebra um pouco essa coisa da hierarquia relacionada à idade e você foca mais na troca, no conhecimento, nas experiências que podem ser compartilhadas. E aí, conectando com a segunda pergunta, eu vejo que a gente tem que correr tanto, as nossas respostas têm que ser tão rápidas aos estímulos que a gente vai recebendo. E tem uma pesquisa que fala que 90% dos estímulos que a gente recebe, o nosso cérebro ele processa no inconsciente. Ou seja, a gente tem que tomar microdecisões tão rápido o tempo inteiro que a gente não consegue levar isso para um nível saudável da consciência. Da escolha consciente, isso, né? Da intencionalidade, né? Isso, então a gente segue os padrões. Então, eu não escuto você, né? Assim, eu não te vejo de verdade, porque eu estou operando em um outro padrão, sabe? O que a gente estava conversando antes, você estava falando sobre o uso do celular. Você vai treinando o teu cérebro a responder ao mesmo tempo a vários estímulos e você está treinando o teu reflexo, mas você não está desenvolvendo a tua profundidade em nenhum assunto. Então, você não consegue enxergar outra pessoa de verdade. E aí, o que acontece? A gente fica operando na base dos estereótipos. O jovem é o que usa tecnologia, é o inovador. E a pessoa idosa é a que é prolixa, chata, teimosa, né? São os estereótipos. Uma vez que a gente quebra esse padrão, todo mundo ganha, porque eu sempre falo, não tem ninguém que não tenha alguma coisa para ensinar para outra. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei ensinar nada, o que eu vou ensinar? Ah, você sabe. Com certeza você sabe. Quem tem mais de 50, então, sabe muita coisa para ensinar, só não consegue reconhecer, identificar. E a mesma coisa é o jovem. Ele está vivendo em um outro mundo, com uma outra velocidade, com outros estímulos, outros recursos, né? Google existe, olha, imagina, quando eu fazia a faculdade não existia Google. Imaginou se tivesse? Não é? Então, assim, mas a riqueza está justamente nessa troca. Tem pesquisas falando que empresas que têm força de trabalho multigeracional, intergeracional, elas podem ser mais inovadoras, mais criativas. Tem também estudos já falando sobre as startups, né? Startups são negócios que ainda não se tornaram empresas, mas que teoricamente são inovadoras porque são também conduzidas por jovens. Mas tem estudos falando que a maior parte, que as startups mais inovadoras têm pessoas com mais de 45 no quadro de sócios. Então, assim, o lance das caixinhas, né? Que você falou, não quero colocar em caixinha, não gosto de caixinha. E colocar as pessoas nas caixinhas realmente é uma perda de tempo. Você fica operando, repetindo aqueles padrões e você não se mistura. Quando você não mistura, você não multiplica, você não enriquece como pessoa, você não produz melhores resultados para a empresa não inova, né? Então, tem um monte de questões. E falando sobre a Ela Futura, finalmente, a Ela Futura, ela vem de toda essa minha inquietação aí de anos, 12 anos trabalhando com longevidade, e vem também de uma história pessoal. Então, assim, na minha geração, a minha referência de modelos de construção, de superação, são as mulheres. Então, a minha bisavó que se divorciou quando ninguém se divorciava e enfrentou tudo aquilo. A minha avó que o marido abandonou com 5 filhos, criou minha mãe e meus irmãos em uma favela no Rio e que superaram e todos cresceram, trabalharam e prosperaram. Minha mãe que no casamento dela com meu pai, era a pessoa que falava, não,
se você precisa estudar, eu posso não te deixar nenhuma herança, mas a tua formação eu vou deixar. Enquanto o meu pai era o contrário. Então, meu pai não apoiava muito, nem acreditava na gente e tal. E aí, eu parei para olhar, gente, o curso de vida da mulher, ele tem desafios que não é uma questão de competir com os homens, que também têm os seus desafios, né? E uns que a gente, como mulher, não tem. Mas a gente enfrenta alguns desafios ao longo de todo o curso de vida que são muito peculiares e que impactam diretamente o trabalho, automaticamente a aposentadoria, a nossa segurança financeira para o futuro. E a gente está sempre apagando tanto incêndio, a gente está sempre... Mulher criada para... Eu digo que mulher é criada para cuidar e não para cobrar. Por isso, a gente cuida bem dos outros e negocia mal os nossos salários, né? E a gente tem uma dificuldade de falar em dinheiro, muitas vezes, a não ser que você traga isso para a consciência e comece a se desenvolver, mas, via de regra, é assim. Então, a gente está todo o tempo dedicando a nossa vida a cuidar das outras pessoas de formas diferentes, que a gente não para. Às vezes, quando a gente pensa, vou fazer um curso... Ai, mas custa X reais. Você se sente culpada só em pensar na possibilidade de tirar aquele dinheiro para você, para o seu desenvolvimento. Antes da Ela Futura surgir, a gente fez uma pesquisa com mulheres maduras. E aí, só para ficar claro, a gente considerava mulheres maduras a partir de 40 anos, mas acabou que a gente teve pessoas mais jovens participando, né? E aí a gente perguntou, como é que vocês estão olhando para o futuro? Uma coisa que chamou muito a atenção é que 52% das mulheres não tinham um plano para o futuro. E entre as que tinham, 64% planejavam o futuro conversando com amigos e familiares. Ou seja, continua enviesado o teu futuro, porque você está tomando como base para as suas decisões, a sua vida no futuro, a sua Cláudia futura, o que a tua família acha que tem que ser. E talvez não seja o melhor para você, né? Como aquela coisa, se você... Você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve, que é uma frase já bem batida, mas se você deixa, por um outro lado, a onda te levar, né, ela pode te levar para um lugar na vida que você não queria estar. Se fosse para isso, eu nem queria. Morria antes, estava bom. Né? Então, assim, para as mulheres... Eu acho que a gente é tão demandada no presente que a gente não consegue respirar e pensar no futuro. E aí, com base nessa pesquisa, a gente criou a Ela Futura. A Ela Futura é uma plataforma de educação exclusiva para o desenvolvimento de mulheres maduras, que também é uma coisa diferenciada porque a gente pensa no desenvolvimento das mulheres jovens. As maduras que se lasquem, né? Então, não pode, porque lembrando que as mulheres maduras de 40, 50 anos podem chegar a 100. É uma outra vida, é uma segunda vida. E a gente não pode deixar. É muito tempo para a onda levar a gente, né? Verdade. E aí, a gente criou essa plataforma para ajudar as mulheres a planejarem uma vida que vai ser longa e que precisa ser sustentável e potente. Que é aquela coisa, nem tudo é dinheiro. Dinheiro é um mecanismo, é um canal para ajudar a gente a realizar outras coisas. Então, nesse planejamento que a gente ajuda as mulheres a fazerem na plataforma, são cursos, são aulas e mentorias, né? A ideia é que elas tenham um projeto de vida pensado em 12 áreas da vida. Então... Saúde, eu trouxe até uma cola aqui que às vezes eu esqueço. Vamos passar a informação, vamos passar a informação precisa. Tem até uma brincadeira circulando aí, um videozinho de um humorista que ele fala que agora deixa o Waze me levar. O Waze leva, ou seja, eu não decoro mais nada, nem endereço de telefone. Então, vamos usar a tecnologia para o bem, né? Então, e aí o que acontece? Lá no Rio... O Waze, às vezes, leva as pessoas para uma roubada. A pessoa entra em lugares... Não, se fazer a brincadeira, então... você voltou perfeita. Não, gol! Vai lá. Então, assim, a tecnologia ajuda a gente. Mas a gente também precisa dessa análise crítica, de ter um pouco de repertório. Né? Sem repertório, a gente não tem condições de avaliar se o que está sendo construído está legal ou não. E eu acho que autoconhecimento também é uma coisa muito importante, né? Quando o Ricardo, nos 24, definiu com 54, eu quero me aposentar e fazer outra coisa, trabalhar, mas em outra coisa,
Acho que ele já estava anos-luz na frente de muito jovem de 24, porque ele tinha esse autoconhecimento desenvolvido. E eu acho que isso é essencial. Por isso que eu gosto de falar, antes aqui de falar das 12 áreas, eu gosto muito de uma palavrinha chamada sabático. Acho que devia ter uma lei promovendo isso a direito, sabe? Todas as pessoas, quando chegassem nos 50 anos, deveriam poder tirar um ano ali, um período sabático, para se repensar, para entender se o que elas fizeram realmente trouxeram ela até aqui e vão servir para levar adiante, ou se está na hora de mudar. E o que eu preciso fazer? O que eu preciso aprender? Sabe? Ou seja, só para deixar claro que talvez o pessoal esteja ouvindo, um sabático é um período que eu paro... Isso, que você faz uma pausa. Tem muitos filmes, né? Então, assim, só que normalmente o pessoal vai fazer sabático na Índia. Não precisa. Não precisa. Necessariamente. Não precisa. E tem uma outra coisa, você pode fazer o período sabático e descobrir que você quer ser mais 50 anos exatamente. E tá tudo bem. E tá tudo bem. De repente, você construi uma coisa que você ama, você olha para você e você tem orgulho de tudo que você fez. Claro, não dá para ter orgulho 100%, porque a gente erra também, mas o erro também é importante, né? Então... eu costumo falar para meus filhos assim, sem erro não tem aprendizado. E a gente aprende mais com erro do que com acerto, hein? Então, mas aí quando ela tem, tudo bem, continuar, mas seria interessante pensar essas 12 áreas, né? Sim, 12 então, dimensões, né? São 12 dimensões da vida, porque nem tudo é só pizza, nem tudo também é só conta para pagar, né, gente? Nem tudo é só alface também, né, Márcia? Né? Fala uma coisa boa. Vai também, nem tudo uma também. pizza cabe às vezes, vai. Cabe. Cabe, né? Ah, bom. Então, bom, primeira área é saúde. Nem vou falar sobre isso, porque saúde é básico, né? Tem que ter. E aí vem finanças e previdência, que é uma coisa, é o calcanhar de Aquiles das mulheres, finanças e previdência. Então, nessa plataforma, a gente ajuda ela a pensar um planejamento financeiro e previdenciário para o futuro, né? Para ter uma vida assim, que nem o Ricardo, entendeu? E aí tem diversão e lazer, porque muitas vezes a gente também esquece disso, ou a gente não sabe quais são as novas possibilidades para se divertir depois dos 50 anos. Já tem muito serviço sendo criado específico, e se você não quer ficar num ambiente que só tem 50 a mais, também tem outros serviços que já estão sendo adaptados de forma a ser inclusivos para as pessoas com 50 a mais. Quando a gente fala inclusiva, eu quero dizer o seguinte, não é que a gente tenha necessidades que precisam de que todos os serviços sejam exclusivos, não. É que a gente precisa que esses serviços atendam as questões que são específicas também. Nossas, né? Nossas não, que eu não fiz 50, mas farei, quero fazer 120. Então, é você poder estar em todos os lugares, porque todos os lugares estão prontos para você. Né? E para todas as outras gerações. Então, saúde, finanças e previdência, diversão e lazer, educação continuada, que é essa coisa da gente ter curiosidade, continuar aprendendo ao longo da vida. Eu acho que a fórmula ideal é aprender uma coisa nova todo dia. Pode ser até operar um aparelho de TV, que é uma coisa simples, mas é um aprendizado, né? Finitude e espiritualidade é um outro tema importante. Finitude e espiritualidade. Espiritualidade. Ninguém gosta de falar sobre morte. Eu tenho um problema com a morte, eu não lido bem com isso, com a finitude, né? Um dos motivos que eu trabalho com longevidade, inclusive, é esse, porque é a minha forma de... Tá bom, né? Tá. Eu tenho que morrer, vou morrer, né? Mas eu não gosto dessa ideia. Então, vamos prolongar isso ao máximo que a gente puder, da melhor forma. E a gente tem muitas questões envolvidas, né? Falar de luto, falar de como se quer morrer. E o que eu quero que as pessoas façam quando eu não puder fazer por mim, tomar as minhas decisões, né? Governança para a família, que também é um outro calcanhar de Aquiles. Você falou em governança logo no início, né? Governança na empresa é um problema, mas na família, nossa mãe, é um vespeiro que ninguém quer botar a mão. E o que acontece? Dá um problema, uma pessoa fica doente ou morre, aí o vespeiro se multiplica. Então, é treta o tempo inteiro. Você pode antecipar isso, e a gente mostra como você pode deixar as coisas mais preparadas, mais tranquilas, né? Legado, que é como você quer ser lembrado. Que contribuições você quer deixar para a tua família, para o mundo. Isso muda muito a nossa jornada. Quando você começa a pensar sobre si lá na frente, você pensa, será que eu estou fazendo a trajetória certa, que vai me levar para onde eu realmente quero chegar? Ou será que eu nem sabia
onde eu quero chegar, ou eu sei, mas não prestei atenção, estou fazendo tudo errado. Né? Moradia, que é um tema importante também para discutir. Onde você quer morar quando envelhecer? Com quem? Você quer ir para uma ILPI, né, uma instituição que antes era conhecida como asilo, a gente não usa mais esse termo. Você quer morar com seus filhos? Bom, já tira o cavalo na chuva, porque provavelmente não vai. Talvez eles moram com você para você ajudar no sustento deles. Mas o filho vai para o mundo, não conte com isso. E cada vez as pessoas têm menos filhos. Então, mais difícil esse caminho. O que mais que tem? A gente podia morar com os amigos. Construir um condomínio ali para gente e envelhecer com os meus amigos. Só me divertindo. Legal. Quanto você tem que guardar de dinheiro, você e os seus amigos, ao longo da vida, para você tornar isso real lá na frente? Não dá para pensar 2 anos antes de se aposentar. Você tem que pensar antes. Né? Então, e tem novas possibilidades. Plenitude e felicidade, que eu acho que todas as outras estão relacionadas a isso, né? Porque o nosso grande objetivo é viver e viver com potência, não só a juventude, viver todas as fases da vida. Considera que a velhice é a nossa maior fase. Então, imagina, não dá para abrir mão disso, né? Relacionamentos sociais e familiares, esse aí nem tem muito o que discutir. Saúde, já falei. Sexualidade e relacionamentos amorosos é um outro tema que também tem muita... As pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de discutir esse assunto, mas, ok, fizemos 50, não morremos, né? E estamos aí para a vida. E trabalho, aposentadoria e pós-carreira. E aí eu encerro as 12 áreas, que aí também tem muita coisa para falar, inclusive é o nosso tema aqui, que é repensar como é que você vai se reinventar depois dos 50, né? Que plano você vai fazer, como você vai decidir sua aposentadoria, quando, saber que essa decisão cabe a você, não ao seu empregador. E está aqui de novo o exemplo, né? O Ricardo decidiu isso com 24, e ok, se você não decidiu com 24, não tem problema, mas quanto antes você decidir, melhor você consegue planejar. Eu digo que quem se planeja melhor vive a maturidade com mais potência, porque você chega lá com 50% pelo menos a menos de problema, né? Muito interessante, né? Eu achei bem interessante. Antes de eu comentar alguma coisa, Ricardo, eu acho que não é assim, eu acho que tem especificidades, né, para as mulheres, mas eu acho que essas 12 são importantes para todo mundo, né? Homens e mulheres, eu fiquei né? com uma vontade de entrar na plataforma? Não, de cooptar a Márcia agora, fazer o Ele Futuro junto comigo. De repente, vamos. a gente podia fazer uma parceria, porque isso tem muito a ver com o homem também, não é só com a mulher, é lógico, existe um recorte aí para os problemas, se é que a gente pode dizer, da mulher na maturidade, mas são os mesmos problemas dos homens, né? Não muda, na verdade. E eu trabalhando sempre com mentoria tanto de homens quanto de mulheres ao longo da minha vida, eu vejo que as questões não diferem tanto, embora as mulheres tenham algumas preocupações adicionais. É engraçado, né? Principalmente a mulher mãe. A mulher mãe tem sempre um desafio e uma dúvida com relação ao duplo papel de mãe e de executiva. E ela sempre tem uma preocupação adicional com relação à carreira, que é como é que a empresa vai me ver? Como é que a empresa vai me ver se eu tirar a licença maternidade do jeito que ela vem e no tamanho que eu tenho direito? Como é que a empresa vai me ver se eu engravidar com menos de 2 anos do meu último filho? Como é que a empresa vai me ver se eu decidir não aceitar aquela posição no exterior porque meu marido não vai me acompanhar? Então, esse tipo de preocupação sempre é mais presente na vida da mulher. Né? Sempre as mulheres com quem eu trabalhei tinham essa preocupação adicional, que no homem é meio que, ok, não, minha mulher vai comigo. Não, pera um pouquinho, cara pálida, não é tão simples assim, né? E eu já vi muitos casamentos desfeitos nessa de que o homem abraça uma carreira internacional e não perguntou para a família se a família queria abraçar, né? Pais que odeiam, aliás, filhos que odeiam o pai porque o pai fez uma carreira internacional e eles não conseguiram estabelecer vínculos de amizade com ninguém, porque ficava 2 anos em cada país, né? Então, isso é um pouco mais presente, essa preocupação tem a ver, eu ouso dizer, não sendo a mulher aqui nesse jogo, mas eu tendo a dizer e achar que isso tem a ver com a maternidade, lógico, mas as mulheres têm uma preocupação adicional, sem dúvida, com relação a isso. E uma outra coisa muito bacana também sobre fazer mentoria e coaching em mulheres é que a mulher é multitask por natureza. Isso é uma outra coisa muito bacana que eu observei.
Você não consegue passar 4 coisas para um homem fazer ao mesmo tempo. Ele vai fazer as 4, mas é primeiro uma, depois a outra e depois ele termina. Os 2 vão concluir, mas a mulher faz as 4 ao mesmo tempo. Isso é super engraçado. E eu tive condição de observar ao longo da minha carreira como executivo. Os 2 entregam igual, né? Mas de formas diferentes. A forma com a qual eles fazem é diferente. A mulher é multitask por natureza. Se você quiser pedir alguma coisa para uma mulher que já está fazendo 500 coisas, tenha certeza que ela vai abraçar mais essa. O homem vai fazer, mas ele vai fazer por ordem. E provavelmente isso entre ou roube alguma outra prioridade. É super interessante essas diferenças. Eu acho que aí é uma oportunidade e um desafio, né? Sim, eu ia pedir para fazer esse comentário. Então, vamos lá. Isso justamente é uma qualidade que às vezes funciona para o bem e às vezes funciona para... Tem uma estatística que é as mulheres têm 40% mais chances de desenvolver transtornos mentais devido à sobrecarga de trabalho, estresse, a nossa própria anatomia, né? Questões relacionadas à menopausa, né? Desequilíbrio hormonal. Mas 40% de chance de maiores, né, de chance de ter algum tipo de transtorno mental é muito alto. E é por isso, é porque a gente tem essa capacidade e a gente foi treinada para usar isso ao extremo. Então a gente quer cuidar do filho, cuidar da casa, cuidar da vida dos outros, às vezes, né? Porque e não falhar em nenhuma das áreas. E não falhar, e trabalhar, e lidar com a culpa, porque a mulher sente culpa o tempo inteiro, e lidar com a pressão estética quando chega nos 50, que para a mulher e para o homem são diferentes. O homem grisalho é um charme, a mulher grisalha é relaxada, né? A gente está tentando desconstruir esses padrões, mas é mais uma função. A gente não tinha que estar tentando desconstruir isso não devia existir, mas a gente tem mais uma função. É um desgaste mental muito grande. Muito. Porque eu acho que o desafio aqui é uma palavrinha que são escolhas, né? Eu acho que é escolha, quer dizer... Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho assim, eu quero viver mais podendo ter escolhas. Né? Talvez as minhas escolhas não sejam no mesmo número que, eventualmente, uma pessoa mais jovem tem, não necessariamente, porque não é só a idade que traz um repertório de escolhas maior, né? A questão financeira é importante. A questão que você falou, né? Eu tenho que pagar a conta, não dá para ficar escolhendo. Eu quero aquela escola ou outra. Quanto custa aquela escola? Quanto custa essa? Eu quero esse médico, eu quero esse. Não, qual convênio paga? Ou qual está no SUS, né? Então, assim, não necessariamente, mas eu acho que tem a ver com poder escolher alguma coisa, né? Algum tipo de escolha, né? E eu acho que essas características, que eu não sei se tem a ver com... São biológicas e culturais, eu não sou uma especialista nisso, mas elas são importantes na ética do cuidado, de cuidar, mas o desafio é quando você fica refém disso, né? E você é seu prior algoz, né? Então todo mundo espera isso de você, mas não é, o problema é que você não consegue falar não, é que você espera isso de você, né? E aí, nesse sentido, que eu acho que se eu sei cuidar, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Naturalmente, eu tenho uma percepção mais sutil das emoções, porque a gente é treinada, né, para isso. Eu posso escolher utilizar isso ou não. Né? E posso, se eu vou fazer mais coisas que significam mais horas de trabalho, eu preciso ser remunerada por isso. Ou se é um trabalho que eu fico com as crianças e tal, tudo bem, você não vai me pagar um salário, mas isso não quer dizer que eu não tenha contribuído para o nosso patrimônio comum, por exemplo, né? Então, acho que são discussões. E isso me vem à tona porque eu não lembro onde que eu vi isso, Márcia, mas assim, sabe o que mais me chamou a atenção aqui, por incrível que pareça? É interessante, tudo é super importante, mas foi a questão da diversão e lazer. Sabe por quê? Vou te falar por quê. E aí eu vou depois falar para você, queria te ouvir, queria ver o Maicote. Porque muitas vezes já escutei muitas pessoas, e eu mesma passei por isso, eu não sei o que me traz prazer. Eu não sei como me divertir. Eu sei aonde ir, o programa, se isso é um filme que teoricamente me agrada, eu sei, eu tenho as referências do resort, se eu puder pagar um resort, eu vi que esse país é legal, eu vi a Disney, vi Campos de Jordão, né, eu vi o que for, né? E eu vou lá e não me divirto. Eu não consigo relaxar. Eu nem sei se eu gosto disso. Porque o problema é que assim, eu não gosto, mas ou que a família vai, tudo bem. Não, eu não sei se eu gosto. O que eu gosto? Né? E eu acho assim, que eu vejo que isso não é só de mulheres, mas eu vejo em maior frequência mulheres não saberem o que elas gostam.
Por quê? Porque elas começam a descobrir, é muito comum, não sei, queria ouvir, quando a mulher fica viúva, ela vai descobrir o que ela gosta. Porque ela vai descobrir que ela não gosta, não o que ela gosta, mas pelo menos o que ela não gosta, né, Michael? A gente estava falando. Ela vai descobrir que ela nunca gostou de molho de tomate. Ela odeia molho de tomate, que ela adora molho branco com brócolis. Mas é que o marido dela detestava molho branco. E aí ela começou a detestar também. E ela começou a gostar do molho dela. Então, eu acho que... Porque eu acho que isso resume, né? Se eu olho assim, eu tenho tempo livre, tenho dinheiro, tenho tudo, eu tenho até aqui um monte de dicas, né? Mas eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu não gosto. Então, isso para mim é tão profundo, porque assim, para quem eu vivi? Né? Foi para mim? Então, assim, eu acho que esse é muito profundo, que conecta com todo esse resto. Assim. Então, assim, diversidade de lazer, diversidade de lazer. Não, mas isso traz uma reflexão, né? Eu acho que para pessoas que estão trabalhando ou não, que são 50 a mais ou não, né? Porque eu acho que a longevidade, os 50 a mais, ele começa o dia que você nasce, né? O dia que você vai, né? O que você está fazendo? É para quem? É por quem? Né? E aí eu acho que isso é super importante, né, Michael? Para você conseguir até falar, não, eu não quero ficar aqui. Ou como você falou, né, o plano, né, Márcia? Assim, eu estou nesse plano, mas aí você vai falar, não, esse plano não faz mais sentido para mim. Aí você pode mudar a rota completa, ou não, faz super sentido. Mas isso requer um contato consigo mesmo, né? E me surpreende, Maicote, quando os executivos ou os profissionais estão trabalhando, eles tiram férias, eles dizem, eu quero voltar a trabalhar, eu não sei o que fazer. Eu não consigo me divertir. Eu não consigo relaxar. Eu não consigo ter prazer. Então, meu Deus, né? E aí a gente está vendo que a vida é muito mais que isso. O trabalho é super importante, mas, nossa, isso me impacta. É interessante porque isso depende muito da visão que você tem do trabalho, né? Eu vim de uma geração que via o trabalho como um meio de viabilizar as coisas que eu queria fazer na minha vida, né? É uma relação muito forte com o recurso financeiro, né, para garantir que eu pudesse fazer as coisas que eu queria fazer na minha vida. E a gente chega à conclusão depois que não é bem assim. Que às vezes vale mais a pena... Eu quando aprendi, numa das últimas organizações onde eu trabalhei, que para assumir a posição de gerente geral do Brasil, eu teria que passar por outros países antes. E não era o circuito Elizabeth Arden, como eu brincava, não é Roma, Paris, Nova York, não, eram cidades bem menos charmosas do que essas. Eu falei, não quero. Então, se o passo que eu tenho que dar para chegar a gerente geral do Brasil é ir para esses outros países que não me interessam, obrigado, eu não vou. Então, você tem que também saber falar não. É aquilo que a gente estava comentando no começo, né? Então, você não precisa ter 100% de certeza daquilo que você quer. Mas se você já souber aquilo que você não quer, é um grande passo. Então, quando falaram para mim, olha, para chegar lá você vai ter que fazer isso, eu vou falar, não, então eu não vou fazer. Então, eu não quero. Eu vou pensar em outras formas de lidar com a minha carreira que não passam por isso, entendeu? Porque era uma agressão para mim essa questão de ir embora para um país que eu não tinha a menor afinidade, porque eu tinha que passar por lá antes de assumir uma operação maior. Não estou afim, então não vou fazer. Né? E quando eu me dei conta disso, de que eu não ia me aposentar como gerente geral da empresa, foi libertador. Porque eu falei, que gostoso, que bom, não tem mais isso. Então, não preciso mais disso, entendeu? E aí me organizei para chegar num nível em que eu tivesse um conforto em termos de previdência, em termos de recursos acumulados, para eu poder me dar o luxo de pensar, de fazer um sabático. Eu não fui para a Índia, não fui para a China, mas eu fiquei 6 meses sem fazer nada depois que eu me aposentei. Para pensar a vida, para pensar as coisas que eu queria, para descansar, para não ter que abrir o computador todo dia, para não ter que ficar pendurado em teleconferência 8 horas por dia. Eu fiz isso, porque era uma desintoxicação, por assim dizer, do mundo corporativo. Mas você tem que se planejar para chegar nisso, né? Senão não dá. Você vai um dia, e o que é o pior, na minha opinião, não é você chegar e falar eu estou saindo, mas é eles falarem para você está saindo porque você atingiu a idade limite para ser diretor da companhia, e você faz o quê no dia seguinte? Né? Você perde o crachá, perde o celular, perde o computador, perde a vaga no estacionamento, perde as relações. E aí, o que você fez da tua vida que não seja o trabalho? Né? É esse tipo de pergunta que você tem que se fazer antes de chegar aos 50 a mais, na minha opinião. Eu acho que concordo, eu acho que é autoconhecimento e autorrespeito, né, Márcia? Porque assim, eu me conheço e eu banco
aquilo. Eu acho interessante o que o Michael te trouxe, eu acho que eu passei por coisas assim semelhantes, porque até quando você chega, aquilo que você estava na cabeça, você tá não sei o quê, e ela cai por N motivos, às vezes é libertador, né? Mas por quê? Porque você talvez estivesse indo num caminho que não... que é o que, por um lado, você queria, fazia sentido na tua projeção, no teu plano, mas internamente, talvez ele viesse com cargas que você fosse ter que desrespeitar ou fazer coisas que você não gostaria de fazer, mas você fica naquela balança e quando ela cai por si só, é quase, que bom que caiu, obrigado, valeu, aí não estou eu que tenho que decidir, né? Eu acho que é um pouco isso, né, Márcia? Sim. Autorrespeito, autoconhecimento. E aí, eu queria só pedir para quando você for comentar, porque a gente está falando, de novo, né, de grandes empresas e carreiras, mas eu acho que autoconhecimento e autorrespeito está em todas as relações, né? Assim, a gente está falando muito do trabalho na organização, mas essa questão tem a ver com você enxergar os seus limites, o limite do outro, e você ir se colocando em qualquer cenário, né? Eu digo que para envelhecer a gente tem que desenvolver algumas habilidades. Autoconhecimento é uma delas, né? E o que você está falando é o autocomprometimento. É tipo, eu fiz um plano. Está muito claro esse plano. Eu tenho aqui ações, como a gente ajuda as mulheres na plataforma Ela Futura. Não posso negociar comigo mesma. Por quê? Porque, principalmente, e aí eu vou falar da questão do gênero de novo, a mulher, ela desde pequena... Qual a brincadeira da criança menina? Brincar de casinha, de carregar neném, de administrar... Para ir aprendendo a administrar a casa, a família. A menina tem que sentar com as perninhas cruzadas, não pode falar alto, não pode rir, não pode gritar, não pode bater em ninguém, não pode reclamar, tudo tem que dividir o brinquedo, porque a menina é pacificada nesse sentido. Qual é a consequência? Ela não chega nessa idade e tem essa visão, tipo, eu não quero ir para lá, vou dizer que não e acabou. Eu não quero, não faz sentido para mim, eu não vou para outros países, como o Ricardo falou. Posso interromper você? Claro. Você me lembrou de uma conversa, eu tenho que falar isso. A minha filha, a Júlia, agora vai me matar depois, mas ela, quando foi chamada na escola, ela tinha batido no menino. Ela tinha 5 anos, eu acho. E aí, o que é, o que não é, ela teve que pensar, tal, porque ela estava brincando de princesa. E o menino falou para ela que ela não era princesa coisa nenhuma. E ela, de uma maneira muito princesa, mostrou para ele que ela era princesa. Deu uns tabef no menino. E aí a professora chegou e falou para ela, não, mas você não pode bater no amiguinho. E aí colocou, sei lá, de castigo, não sei, alguma coisa. Não pode bater no amiguinho. Eu falei, poxa, Júlia, mas o que foi que eu pedi para ela contar para mim, né? Aí eu, mas poxa, Júlia, mas você foi bater? Ela falou, mãe, a professora falou que não podia bater no amiguinho. Ele não é meu amiguinho, ele falou que eu não era princesa. Eu achei muito interessante isso, né? Então, essa coisa aí é interessante que é isso, ela se coloca, ela tal, e ela está com 13 anos agora, e a grande reflexão dela é em que medida ela assumir o desejo de se cuidar e ter essa coisa do que é considerado mais feminino, e maquiagem e tal, e o que isso significaria dela ter que abandonar a possibilidade de ser mais assertiva na vida. É muito, assim, isso eu estou falando porque é uma experiência pessoal, eu tive que conversar muito com ela. Eu falei, Júlia, você usar batom cor-de-rosa e assistir Barbie, não significa que você não pode falar não e pode levantar e falar não, e dar entendeu? Não significa isso, né? Sim. Então, eu só trouxe isso porque eu acho muito... você vê isso, né? Às vezes a gente fala, mas é no teu dia a dia você vê isso, né? E ilustrou super bem, porque é isso realmente que acontece. Então, que a gente cria desde pequenininho com padrão, não é para bater mesmo, mas não é porque ela não é porque ela é menina que ela não pode bater, é porque ninguém pode bater, tanto a menina quanto o menino. Amigos e inimigos não podem bater, tá, Júlia? Então, mas em muitos casos não é isso que a gente vê. Então, isso tem consequências, tem desdobramentos no futuro. Pessoas, crianças, meninas que crescem numa família onde tem desequilíbrio entre o papel feminino e masculino, desenvolvem mais essa confusão. Tipo, eu vou ter que deixar o meu masculino aflorar mais porque eu tenho que fazer tudo sozinha, porque os meus pais ou um dos pais não cuidou de mim da forma esperada. E aí eu aprendi que, nessas mensagens subliminares aí, que eu tenho que fazer, tenho que me virar. E aí eu vou ficando... A gente vê isso nas empresas, né? Eu trabalhei numa empresa grande que tinha uma gerente de TI que as pessoas tinham pavor de ir para reunião com ela. E ela se masculinizou para ser respeitada.
Ela aspirava a um cargo de direção que não veio, foi prometido e não veio, foi para um homem. E ela se matou, ela deu a vida dela, ela construiu uma reputação que, no fundo, talvez ela nem gostasse de ser vista desse jeito, porque ela era a pessoa não grata, assim, né? As pessoas não gostavam dela. E eu lembro que uma vez a gente foi para uma reunião e eu falei assim, vou comprar um saco de pirulito. E eu levei um pacote de pirulitos. Açúcar. Avisei para minha... Ela chupou pirulito a reunião inteira. E foi super tranquila a reunião. Aí você vê assim, talvez a pessoa não esteja agindo como de fato ela gostaria. Ela está reagindo da forma que ela encontrou aos estímulos, às ameaças do ambiente, que ela veio já, né, vivendo dentro da família, foi para a empresa, que Talvez pode ter sido um ambiente reforçasse, hostil e que discriminava por gênero, e aí ela se masculinizou. Quando você tem isso claro, você entende. Eu posso usar salto, sim, eu posso usar batom, sim, como você estava falando da Júlia, e eu posso dizer não, não vou fazer isso, não me cabe. Passa essa tarefa a quem cabe, fulano de tal. E, sabe, dizer não. Isso, eu não preciso multiplicar me masculinizar de forma agressiva para ser respeitada, ouvida, né? Porém, por outro lado, também é preciso que haja um trabalho nas organizações de entender aquela mulher, ela tem voz e ela vai ser respeitada. Ela está nesse cargo por mérito dela. Então, ela não está ali de bobeira nem a passeio. Ela está aqui exercendo a função que ela tem competência para exercer. A gente vai ouvir o que ela está falando. Você sabe que eu publiquei um negócio no meu LinkedIn para você, que saiu uma reportagem na revista Forbes, né? Que estava falando de uma estratégia para a carreira e você se colocar na vida, né? Que é, basicamente, você tem 2 eixos que fazem a diferença de por que você é escolhido, né? Digamos, falando em trabalho, né? Uhum. Um é competência e a outra agradabilidade. Então, assim, você precisa trabalhar os 2. Então, se você quer, de fato, ser a pessoa escolhida, daí você, às vezes, as pessoas falam, não, vou ser super competente, né? Eu entrego, não sei o quê, entrego, né? Sangue no olho, mas destruo. Ninguém gosta de trabalhar comigo. Então, assim, entendeu? Não vai receber promoção. Não dá. Né? É super bacana, super agradável, a gente faz reunião, se diverte, é uma querida, né? Uma querida, né? Mas ela não vai ter força para conduzir. Né? Então, é assim, a competência e a agradabilidade. Então, essa reportagem fala que se você tem que... A lógica para você trabalhar esses 2, a estratégia que eles estão falando, é da dupla promoção. O que é promoção? Não é promoção de carreira, mas quando você for falar de você, para não parecer que eu sou competente, né, parecer arrogante, e aí você ficaria desagradável, você fala bem também de alguém. Então, você conta os seus feitos, falando de você, trazendo, mas você também traz um outro. Isso equilibra a sensação de competência e agradabilidade. E aí eu trouxe isso porque o que acontece, a pesquisa mostra deles lá. Mulheres, em especial, precisam fazer isso mais. Porque quando elas falam, elas são julgadas, até escrevi no meu LinkedIn, eu falei, não tem jeito, né? Ou a gente é arrogante ou a gente não tem condições de liderar, porque como mulher, né? Porque quando elas falam muito dos seus feitos, elas são arrogantes, não sei o quê, né? Quando elas são muito agradáveis, elas não têm essa questão. Então, ele estava falando assim, elas são mais julgadas, a mulher é mais julgada. Tanto quando ela agrada, todo mundo gosta, mas, né, não é competente, ou quando ela é muito competente, ela é percebida como agressiva. Então, assim, aquele líder homem que fala um pouco mais assertivo, um pouco mais... Não estou falando de agressividade, estou falando mais duro e tal. Nossa, o cara é o líder, né? A mulher, quando fala mais, é uma mulher agressiva, arrogante, né? Então, eu achei interessante que vem dessa questão, né? Vou passar para vocês, a gente está terminando aqui. Assim, foi tão rápido, tanta coisa. Já estou contando com vocês para vir falar da plataforma. Maicote vem falar das outras questões. Temos 12, pelo menos, pautas. Né? Vou até repetir para você assim, quais são as 12 dimensões que a plataforma Ela Futura vai apoiar. E, com certeza, também, então, quem sabe surge aí o Ele e Ela Futuros. Ele né? e Ela Futuros. Saúde, finanças e previdência, diversão e lazer,
educação continuada no sentido de estar sempre curioso, né? Se manter aberto a aprender algo novo, não é só ir fazer curso, né? Finitude e espiritualidade, ou seja, entender que vai acabar, né? Para quem tem a questão da espiritualidade, não é religiosidade, né? Espiritualidade no sentido de se entender mais do que só, né, a pele, a unha e o cabelo, né? Uma coisa maior. Governança para a família, que a gente está falando aqui, vão ficar os bens para quem, não é isso? Como a gente vai cuidar do nosso pai quando ele ficar doente? Quem vai cuidar? Como vai fazer, né? Quem cuida de quem? E aí as mulheres geralmente são as que cuidam e impactam também carreira, né? O legado, ou seja, né? Eu quero ser lembrado como, né? Eu quero sentir que eu construí o quê, né? E aí algumas pessoas acham que são os filhos que constroem, né? Não, deixei os filhos para o mundo, né? Não, né? Isso, né? O que você fez para você e ao fazer para você, você deixou para o mundo, né? Moradia, que eu acho que é super importante, né? Onde eu vou morar, com quem eu vou morar, também a questão de, né, de ser, eu acho que tem uma questão aqui também de que tipo de casa é segura para mim, né? Plenitude e felicidade, né? Que eu acho que não precisa nem falar, né? Aí tem a questão da sexualidade e relações amorosas, que é muito tabu, né? E eu acho interessante porque vem aquela coisa... Bom, esse é um outro tema por si só. As relações familiares e sociais, e aí eu lembro de um estudo que eu vi das 5 questões que mais impactavam. Qual que era um livro, aquele quando a pessoa está morrendo e fala as coisas, né, que você se arrepende, não sei o quê, alguma coisa assim. E vem também o que é relevante, né, para a pessoa manter a saúde. Eu achei muito interessante, porque vinha nos primeiros lugares relações. Amizade. Mas não é só amizade. Até as relações, sabe que você vai lá e encontra a mesma pessoa e começa a reclamar do preço do tomate? Até essas relações são importantes, porque você mantém a coisa viva, né? E aí, o trabalho, aposentadoria e pós-carreira. Então, eu repeti porque, né, a gente vai dar os contatos da Márcia, do Maicote e tal, para vocês quiserem bater um papo, mas reflitam aí, né? Vocês estão pensando sobre isso, né? Como é que está isso aí, né? E eu costumo falar, Maicote, aquela coisa da roda, né? Não adianta você ter uma parte da roda cheia do pneu e a outra não, porque você vai furar o pneu da mesma maneira, né? Tem que equilibrar isso, né? Então, a gente está caminhando. Eu queria agradecer demais aqui vocês. Eu acho que, a propósito, a gente cumpriu bem, né, o SG para você. Me incomoda um pouco as pessoas talvez não entenderem quando elas veem o SG. Talvez as próprias empresas, né, Maicote, o SG vira um indicador, uma planilha ou relatório de sustentabilidade. A gente está falando disso aqui, né? É verdade. Das pessoas, da vida, das dores, dos amores, né? É disso que a gente está falando, né? Do autoconhecimento. É isso, aquele indicador, é isso que está atrás daquele número, né? Que vai trazer inovação, que pode trazer performance, mas que, inclusive, ajuda a própria empresa a construir um legado. Que vai, né? Porque uma coisa é resultado, outra coisa é impacto, né, Maicote? E aí eu queria passar para vocês aí se despedirem e talvez fazer uma mensagem final e ajuda, acho que as pessoas, assim, quais palavras, assim, tá bom, essa mensagem é final, mas assim, ó, você não guardou a minha mensagem, pensa nessas 2, 3 palavras que é importante, reflita sobre isso. Tá, eu começaria, talvez, 3 palavras que eu acho que são importantes. Planeje sempre e planeje desde cedo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Mantenha o foco. É aquela coisa de uma vez que você tem um propósito, uma vez que você tem um direcionamento, seja fiel àquele direcionamento. E eu gosto muito da terceira, eu vou ter que fechar com ela, que é: se você não sabe o que você quer, pelo menos saiba o que você não quer. Eu acho que já é um grande passo para você decidir melhor as coisas na tua carreira, sem dúvida nenhuma. Legal. Você, Márcia? Bom, para mim, entenda que a sua vida vai ser longa e que ela precisa ser sustentável e, de preferência, potente. Entenda o sentido de cada palavra dessas para você e planeje, que, como eu já falei aqui hoje, quem planeja melhor vive a maturidade, que é a maior fase da nossa vida, com mais potência, mais plenitude. Então, acho que o exercício de casa é: se quiser ajuda, vai no www.elafutura.com.br e vamos conversando nas redes sociais também. Enfim, eu estou no Instagram, no @profa.marciatavares.
Vão ser todos muito bem-vindos e bem-vindas. Inclusive nós aqui, a gente continua batendo esse papo por lá. Vou adiante com esse meu plano de cooptar a Márcia para fazer um Ele Futuro. Ah, legal, mas daí vamos fazer, você faz o ele e ela, a gente faz o nós. Legal. Tá? Eu queria também deixar uma mensagem para vocês antes de finalizar, que é assim, peçam ajuda. Potência não significa força, não é o oposto de fraqueza, por incrível que pareça. Pedir ajuda só diz que você tem você se entende e você reconhece que o outro contribui para você. Então, assim, eu acho que na vida, a gente, para ter longevidade, para ter sustentabilidade e para ter potência, a gente precisa saber pedir ajuda e ser ajuda, né? Naquilo que a gente pode ser, né? Porque eu acho que esses vínculos que vão fazendo a gente sentir que aquilo que eu não tenho, eu não preciso ter, talvez. Talvez você tenha, a gente caminha esse pedacinho juntos, né? E aí a jornada junto acho que é mais gostosa, pelo menos a gente pode dar mais risada. E eu queria agradecer vocês aqui por estarem juntos nesse pedacinho da minha jornada, né? E queria falar para vocês, se vocês querem ter uma vida longa, sustentável, potente, fiquem de foco aí no SG para você, que a gente vai trazendo esses conteúdos e vamos conversando. Deixem os comentários, ideia de pauta e vamos juntos nas próximas aí. Muito obrigado e até o próximo episódio.